Olá, meu nome é Leide Lima e eu trago mais um vídeo da série Dançando com Excelência. E vamos mais a um tema tão maravilhoso da nossa série: como vencer o medo do fracasso. A nossa continuação do vídeo anterior, e nós hoje vamos aprender como vencer o medo do fracasso, tá bom? Quero dizer para vocês que corre lá, gente, corre lá, que a série está sendo muito legal. Vem aqui no meu canal, já se inscreve, não esquece, gente, de se inscrever no meu canal, não esquece de compartilhar, ativa as notificações para que toda vez que eu colocar um videozinho você ser notificado que o vídeo está no ar, e também não esquece de dar um joinha, vai nos ajudar muito a crescer nesse nosso canal, e onde eu posso estar trazendo mais e mais assuntos para vocês. E como nós estamos nesse período de quarentena, né? Deus, ele é tão bom que ele foi e me direcionou a fazer esses vídeos para poder te ajudar aí do outro lado. Eu quero dizer também que eu estou muito feliz pelos comentários, pelas curtidas, por tudo que vocês estão proporcionando aí do outro lado. Obrigada a cada um de vocês e eu espero que vocês estejam gostando mais e mais. Qualquer dúvida ou uma opinião, deixa aqui nos comentários aqui embaixo que eu vou estar te respondendo, tanto aqui no YouTube como também no meu Instagram. Então, meu endereço do Instagram, @LeideLimaDança, tá bom? E você vai ser muito bem-vindo lá. Segue também e ativa as notificações, você vai estar acompanhando tudo que eu colocar ali no meu Instagram. Então vamos para mais um vídeo, vamos mais para uma aula que nós vamos colocar aqui para você. Então, nosso tema de hoje: como vencer o medo do fracasso. Então, você já fracassou alguma vez na sua vida? Claro que sim, quem não fracassou nessa vida, né? Mas aí, como é que você vai encarar esse medo? Como é que você vai vencer tudo isso? Como é que você vai conseguir vencer esse medo que trouxe o fracasso para a tua vida em uma vez? E aí você trouxe isso para o resto da sua vida. Então hoje nós vamos falar sobre esse fracasso, tá bom? O medo sabe ser persistente. E assim também foi com Moisés. Depois de todo o processo que ele estava passando, o seu medo ainda o dominava. Então quem conhece a história, né? Eu até peguei a Bíblia hoje aqui. Quem conhece a história de Moisés, ele fala, né, sobre o medo que ele sentiu, né? Todo mundo viu que foi um grande líder, todo mundo já viu que ele liderou aquele povo, ele levou aquele povo, e ao mesmo tempo ele simplesmente teve medo, né? Porque algo que ele fez fracassou na vida dele. E por fracassar algo na vida dele, o que foi que houve? Ele teve medo. Mas isso também não é diferente comigo e com você. Então quero dizer para você que assim como Moisés teve medo de fracassar, nós também teremos. Mas lá em Êxodo, capítulo 3 e versículo 11 e 12 fala sobre isso. Eu quero aqui ler rapidinho para você, tá bom? O versículo 11 diz: Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então, quando Deus ele chegou e falou com Moisés para tirar o povo do Egito, ele temeu. Porque
Faraó era que comandava tudo, Faraó que tomava conta de tudo, mas Deus falou que ele estava com ele, que Deus seria com ele. Então, quando Deus coloca algo no meu coração e no teu coração, quer dizer uma coisa, ele se responsabiliza. Não precisa você ter medo. Não precisa você dizer assim, eu não vou conseguir. Você vai, porque se o Senhor mandou, o Senhor ele se responsabiliza. Assim como ele fez com Moisés. Moisés fracassou? Moisés não fracassou. Moisés apenas ouviu a voz de Deus, seguiu tudo aquilo que Deus mandava ele fazer e ele conseguiu tirar o povo da terra do Egito e levar para o lugar que Deus queria que ele levasse. Então, o fracasso, ele vai acontecer. Mas você não pode ter medo de fracassar. Você precisa vencer esse medo do fracasso, tá bom? Quando estamos liderando ou estamos para começar a liderar, temos que ter nas nossas mentes e corações que Deus está conosco. Estamos liderando por causa dele e para ele. Foi o que eu falei no vídeo passado. Quando Deus te chama, ele te chama para servir a ele, não é para servir a homens, né? Não é para mostrar a alguém que você sabe mais ou que você tem mais experiência. Não. Quando Deus te chama, é para simplesmente servir a ele, para liderar um grupo para a glória dele, né? Como eu falei, o ministério de dança, ele é formado, ele se apresenta, não é para mostrar às pessoas os seus passos, a sua melhor performance, a sua melhor coreografia, não, é simplesmente para mostrar às pessoas o que Deus faz na tua vida e as pessoas verem Deus na tua vida, porque tudo que nós possamos fazer seja para a glória dele, para ele, não existe coisa melhor. Essa é uma experiência que nunca vai sair dos nossos corações. Então, para cumprir o propósito do seu coração e a promessa dele, que ele estará conosco todos os dias, em Mateus 28:20 fala o seguinte, deixa aqui, Mateus 28:20 diz o seguinte, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aqui Jesus falava com o povo de uma grande missão que nós teríamos que ter aqui na terra, que era de ir e fazer discípulos por todas as nações. Quando Jesus ele falava isso, ele mandava ir pregar o evangelho, fazer discípulos. Então hoje, se você é uma pessoa que está na frente de uma liderança, você precisa preparar o próximo que fica no teu lugar. E é isso que nós fazemos discípulos. É você criar uma expectativa no coração de alguém, é você fazer brotar a chamada de alguém, é você fazer com que aquela pessoa venha crescer espiritualmente ou ministerialmente. Isso é o ID que Jesus mandou você fazer. Então isso não é diferente. Daí você já começa a vencer esse fracasso. Porque Jesus, quando ele ensinou as pessoas, quando ele ensinou os seus discípulos, ele ensinou para crescimento, ele não ensinou para o fracasso. Então você é uma pessoa que está nos planos de Deus e precisa simplesmente olhar para o Senhor e ver que tudo que nós possamos fazer seja para a glória dele. E quando nós fazemos para a glória dele, nós somos abençoados. Amém? Então vamos lá. Quando temos um encontro com Deus e nos tornamos íntimos dele, ele revela para nós aquilo que tem estado no seu coração. Para Moisés, ele revelou o que ele tinha visto a respeito do povo de Israel e mostrou a sua compaixão. Quando aceitamos o desafio de liderar, Deus nos orienta e capacita. Nós temos a presença do Espírito Santo, que nos auxilia e nos ajuda, nos dando orientação e direção.
Então, se o Senhor te chama para liderar, como a gente vem falando, se Ele te chamou, Ele te capacita. E só basta nós estarmos na presença de Deus, que o Espírito Santo ele esteja sempre na nossa vida, porque aí nós vamos estar sendo auxiliados por Ele. Ele vai sempre nos ajudar, vai sempre estar intercedendo por nós. E lembrando, né, que a orientação, a direção de tudo que nós façamos dentro desse ministério é de Deus. Que nós possamos estar ligados com Deus. É preciso ter uma vida com Deus. É preciso você parar, orar, pedir de Deus. E tudo aquilo que eu vou fazer, geralmente eu apresento ao Senhor. Geralmente eu primeiro apresento a Deus em oração. Eu falo sempre assim: Deus, tu sabes que eu não sou capaz, mas eu creio que tu és o Deus que me capacita. Então me ilumina, me direciona, me faz ver aquilo que eu não estou vendo. E aí Deus começa a fazer isso na minha vida através de sonhos. Às vezes eu durmo e quando eu acordo, Deus tem me dado um sonho de como poderia ser, de como poderia agir. Às vezes eu simplesmente olho e acho que não. Aí Deus vai e me mostra. Às vezes eu passeando na rua, às vezes até numa palavra, às vezes até quando a gente está ouvindo uma rádio, Deus usa alguém para mostrar que Ele nos capacita, para mostrar que Ele está conosco. Que se Ele nos entregou, nos confiou a estar naquele trabalho é porque Ele vai fazer. E que tudo seja para a glória do Senhor. Então, nós temos um Deus que está presente e a sua presença é a nossa direção, assim como a coluna de fogo e a nuvem no deserto era para Moisés e o povo. Então, quando Deus ele promete algo, não adianta você dizer que Deus não vai fazer, porque Deus faz. Ele não é o Deus que diz que vai fazer e não faz. Ele faz. É preciso você estar na presença e na direção que Ele quer. Que assim Ele vai fazer. Ele fez com Moisés, como é que Ele não pode fazer conosco? Né? Nós somos diferentes, nós não somos diferentes, nós precisamos apenas mover a fé, nós precisamos mover o sobrenatural nas nossas vidas. Né? Nós nos limitamos em apenas ouvir pessoas e muitas vezes Deus ele quer falar diretamente conosco e isso é eu que faço esse limite, eu que coloco essa barreira na frente de Deus, achando que eu não sou capaz de falar com Deus, achando que eu não sou capaz de ouvir a voz de Deus. Isso, eu quero te dizer uma coisa, Deus ele está pronto a te responder a todo momento. E a experiência de ouvir a voz de Deus é algo tremendo, algo do céu. E eu agradeço ao Senhor porque Ele deu, me fez sentir essa experiência bem de pertinho. Mas vamos lá, vamos mais para um ponto, né? Você está aprendendo? Então não esquece de compartilhar, não esquece de convidar os teus amigos, o teu ministério, as levitas do altar, para que possa estar aprendendo aqui comigo, com você, né? E você possa estar passando para outras pessoas. E não esquece também, né, gente, de se inscrever no meu canal, né? Vai estar me ajudando bastante. Vamos ao próximo ponto. Devemos ser zelosos com a obra de Deus. Gente, isso é um ponto bem forte. É triste ver como alguns, se não outros, tratam as coisas de Deus como se fossem qualquer coisa. Valorizam mais as suas próprias vontades do que a vontade de Deus. Né? Isso, infelizmente, nós vemos muito. Não vou dizer a vocês que nós não vemos, porque eu vou estar mentindo. Vemos muito. Existem pessoas que não têm um pingo de cuidado com a obra de Deus. Acham que apenas chegar no culto, sentar, ouvir os louvores, ouvir a palavra, já é o bastante.
E que não é só isso, né? Antes de tudo isso acontecer, antes de um culto acontecer, precisa-se ter os bastidores, e os bastidores trabalham muito. Principalmente nós que fazemos parte do Ministério de Dança. Nós nos dedicamos por demais, né? Por demais, para poder estarmos ali na frente, no altar, adorando ao Senhor e fazendo aquilo conforme Deus quer nas nossas vidas. Então eu quero dizer para você que devemos ser zelosos sim com a obra de Deus, né? Porque é a nossa segunda casa. Eu falo sempre isso. Nós temos a nossa casa de origem, mas nós temos também essa segunda casa, que é a casa de Deus. É onde nós ali encontramos refúgio, é ali onde nós jogamos as nossas lágrimas, as nossas dores, deixamos até lá, né? Às vezes nós voltamos para casa tão leve, tanta coisa que acontece no nosso dia a dia, mas Deus é aquele que nos traz o conforto, nos traz alegria e nos faz com que tudo isso que nós passamos seja coisas que apenas olhar para Ele se resolve. Mas Jeremias disse palavras fortes àqueles que não têm o devido zelo no serviço prestado a Deus. Ele fala assim lá no capítulo 48, 10, na parte A. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Eu trago isso hoje para o Ministério de Dança, que é onde nós estamos focando mais nesse ministério. E a palavra dele fala que maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Gente, os nossos bastidores é mais trabalhoso do que a própria apresentação no momento do culto. Quando nós falamos em organização, nós falamos em organização de um modo geral, né? De um modo geral. Nós, quando fazemos parte do Ministério de Dança, nós deixamos tantas coisas, nós abrimos mãos de tantas coisas para poder estar lá, e que poucas pessoas elas entendem, né? E eu quero falar para vocês que eu sou mãe de 2 meninas, e tenho minha casa, tenho meu trabalho fora, e eu nunca deixei esse trabalho, fiz esse trabalho relaxadamente, né? Eu sempre me contorci, né, para que tudo que fosse fazer fosse para a glória de Deus e que desse tudo certo. E para isso requer um esforço muito maior da minha parte, né? Pois eu tenho que dividir ensaios, né? Nossos ensaios duravam de 2 a 3 horas, 1 hora às vezes, dependendo do dia, 1 hora a 3 horas. Os nossos ensaios demoravam, porque às vezes a gente passava do tempo porque tinha algo mais complicado, eu queria terminar uma coreografia, coisas assim. Mas em todos esses meus ensaios, minhas filhas estavam comigo, né? Eu levava elas comigo, eu me preparava com um lanche, com água, com a fralda, com um pano, com algo que quando elas necessitassem, eu já estava ali próximo de mim, né? Então teria que, tinha casa para cuidar, tinha filhos para cuidar, tinha meu trabalho que eu trabalhava durante o dia, mas eu tentava fazer tudo isso, mas eu sempre lembrava que a obra de Deus não era feita relaxadamente. E assim como eu dava meu melhor em outros lugares, eu teria que dar meu melhor no ministério também. E assim eu fazia, né? E existia pessoas, componentes, né? Ministras que geralmente nem trabalho tinha, só estudavam, mas que chegavam atrasados nos ensaios. Às vezes, quando chegava na hora dos cultos, a roupa estava suja, a sapatilha suja. E isso é inaceitável dentro do ministério, né? Porque nós temos tantas responsabilidades para fazer no dia a dia e nós conseguíamos dar conta. E às vezes você só estuda, né? Só estuda, né? A tarefa de casa não se conta, porque isso vai ser um crescimento para o seu futuro. Então isso não se conta. E aí o que acontece? Chegava com roupa suja? Não pode.
Toma conta do teu figurino, toma conta da tua sapatilha. A sapatilha tem que estar impecável, a sapatilha tem que estar limpinha. Por quê? Porque nós não vamos subir no altar relaxadamente, nós vamos subir limpos de todas as formas, limpos de espírito, de alma, limpos com as nossas vestes, nossas sapatilhas. É assim que Deus quer. Então, gente, não faça a obra de Deus relaxadamente. Se você tem sido uma pessoa que não tem tido tanto cuidado quanto as coisas, pensa e vê que Deus ele exige uma perfeição. Deus ele exige que as coisas sejam certinhas. Senão você vai fazer tudo e não vai ser nem nada para Deus. Não vai subir nada para o Senhor, né? Então, quero deixar aqui uma dica para você. O desmazelo e o relaxo de alguns com as reuniões e as obras pelas quais a igreja precisa realizar é desanimador e desestimulante. Porém, o autor inspirado de Hebreus escreve: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às obras e às boas obras. Está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 24, fala sobre isso, tá bom? Paulo também fala em sua carta, dizendo assim: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Temos sido padrão de boas obras para os outros, né? Nós temos que ser exemplos, né? Além de nós fazermos o que nós fazemos, ainda temos que ser exemplos para as pessoas. Então é algo que você tem que parar realmente e ver se você está fazendo realmente a obra de Deus de qualquer jeito, né? Para participar do reino de Cristo é necessário estar devidamente trajado e preparado, como um convidado de uma festa de gala, ou como um soldado numa batalha, ou ainda como um atleta no seu esporte. Então nós temos aqui a referência, que você pode anotar aí para você, em Mateus 22, 11 a 13, e em 2 Timóteo 2, 3 a 5. Enquanto, porém, o reino para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupciais e perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem suas vestes nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançar fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, como fala em Mateus 22, do 11 ao 13. Então essa pessoa, ela chegou numa festa, num casamento, na verdade, e ela não chegou trajando da forma que deveria se trajar quando você é convidado a um casamento. E ali os servos chegou e falou para o rei, e o rei simplesmente mandou amarrar pés e mãos e mandou lançar ele nas trevas. Imagina aí se fosse hoje assim, né? Então você deve rever como é que você está se portando dentro do seu ministério, como é que você está se vestindo dentro do ministério, né? Então há muitas regras dentro de um ministério de dança, a qual você precisa realmente seguir. E se você não está disposto a seguir, não adianta você entrar e fazer parte do ministério, tá bom? Então vamos rever ou a mudança, ou você tem que realmente ter um encontro com Deus para que Deus venha mudar toda essa sua opinião em relação a tudo isso que nós estamos abordando. Não podemos ir a um casamento vestidos maltrapilhamente, como, por exemplo, ocorrer em um certo enlace nupcial, quando dois casais convidados foram vestidos de roupas comuns, como bermuda e chinelos de borracha. Com certeza foi notado, né? Imagina aí. Principalmente pelos noivos, o que causou péssima impressão e indagaram. Por quê? Será que seu desmazelo
despreparo ou desprezo na parte deles aos noivos? Ou poderia ter sido apenas curiosidades para ver como seria ou o que aconteceria, já que talvez não tivesse estima pelo casal? Era melhor não ter ido à festa, assim como aconteceu aos homens das parábolas de Jesus citadas em cima. Jamais devemos realizar o trabalho que é dedicado a Deus de forma desmazelada, relaxada ou descompromissada. E isso nos tornaria malditos diante deles, assim como fala lá em Malaquias, capítulo 48, versículo 10, parte A. A obra de Deus exige de cada discípulo fé, dedicação, esmero, zelo, liberalidade, diligência e alegria, conforme a passagem de Romanos também fala. Adjetivos que sempre devem estar ligados aos dons daqueles que querem servir ao Senhor e aos seus propósitos aqui na Terra. Então, assim, nós aqui falamos sobre um casamento, certo? E eu quero falar para você que às vezes existem ministérios que não se preocupam em relação à roupa. Acha que colocar só um tecido, amarrar aqui e pronto, dá pra gente dançar. Pelo amor de Deus, gente. Se você vai montar um ministério, se você vai liderar um ministério, você precisa rever todo o figurino que você vai estar trazendo para o ministério. Eu não lembro qual foi a aula que eu falei sobre isso, sobre as roupas. Eu quero falar para você, existe uma preocupação muito grande na questão das roupas, em questão das transparências, em questão dos decotes, em questão não estar mostrando na hora de um giro. Então, nós temos esse conteúdo em alguns vídeos atrás. E eu quero dizer para você, há uma preocupação sim, né? A gente vai para apresentar algo, você deve verificar o que é que vai... qual é o nível que vai se apresentar para você se organizar na questão dos figurinos. Você não está apresentado de qualquer jeito, né? Então, então eu tenho aqui uma reflexão que diz assim: Tu, pois, filho meu, certifica-te na graça do que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros a participar de meus sofrimentos como bons soldados de Jesus Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas, como fala em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo do 1 ao 7, onde está essa linda reflexão, né? Então, Deus, ele tem um cuidado muito grande com a sua obra. E nós devemos rever como é que nós estamos fazendo. Com isso, quando nós não fazemos a obra de Deus de qualquer jeito, é certo o fracasso chegar e bater na minha porta. Por quê? Porque quando eu faço a obra de Deus relaxadamente, eu não estou fazendo totalmente certinho. E aí, como é que vai dar certo? Como é que vai finalizar tudo isso? Como é que vai terminar isso? Então, eu quero falar para você. E quando nós cuidamos também da obra de Deus, nós estamos cuidando para que esse fracasso ele não venha chegar às nossas vidas. Porque tudo que for designado a você fazer, se você fizer com excelência, lá na frente, quando você começar a liderar, você vai ver que você vai ser um líder diferente, porque você já aprendeu lá atrás. E é assim que a gente aprende. Não é vergonhoso fazer as coisas na obra de Deus, seja ela qual for. Não só liderar, tá bom? Servir é o principal.
Quando nós estamos prontos a servir, nós somos uns ótimos líderes. Porque o líder também, ele precisa servir a cada um, tá bom? Então, mais uma vez, eu quero agradecer a você por esse momento, né? Ai, meu Deus, já chegou o fim, rapidinho, a hora passa e rapidinho nós estamos aqui tão empolgados com nossos assuntos e acontece que as horas passam e nós temos que terminar, né? Mais um vídeo nós concluímos aqui e eu espero que você seja abençoado por Deus, estejam sendo abençoados por Deus por esses momentos, né? Lembrando que nós hoje falamos de como vencer o medo do fracasso. Você aprendeu como vencer o medo? Então, além de você aprender como vencer esse medo, você ainda aprendeu a ser zeloso na obra de Deus. Nós temos muitos exemplos, nós temos muitas coisas para falar, mas se nós vamos falar aqui, gente, nós ia passar muito tempo aqui. E o nosso tempo não permite nós passarmos tanto tempo, tá bom? Não quero cansar vocês nesses vídeos, né? Porque, enfim, no próximo vídeo eu quero que você também esteja aqui ouvindo e aprendendo mais. Então, gente, vai lá no meu Instagram, @LadyLimaDança, e segue o meu canal, o meu Instagram. E eu quero dizer pra você, fica ligadinho lá, mas também não esquece de chegar aqui, né? Não esquece de vir até aqui, que a gente tá conversando aqui. E não se esqueça de se inscrever no meu canal. Aqui, ó, se inscreve e também ativa as notificações. Para quê? Para que servem essas notificações, gente? Quando você passa a se inscrever no canal, ativar as notificações, tudo que nós colocarmos aqui, todos os vídeos que foram colocados, você vai ser notificado que ele está entrando, que ele já vai estar disponível no ar. Então, não esquece de dar o joinha, tá bom? Nos ajuda, você vai estar me ajudando a esse canal crescer, a esse canal chegar em outros lugares, em outros ministérios e abençoar a vida de outras pessoas. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.